Romanos, no capítulo 9, dos versos de 1 a 26, diz assim a palavra do Senhor. Peço que você ouça com fé, porque essa é a palavra do nosso Deus. Diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, bendito para todo sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como também está escrito: amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutirdes com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também Deus chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios? Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sereis meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos orar mais uma vez e pedir a direção do Senhor para o entendimento da sua palavra. Vamos orar? Ó Senhor, rogamos a tua graça nesse instante, porque nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti, ó Deus, para adentrar nesses meandros e nesses assuntos, ó Deus, que para nós às vezes parecem tão obscuros. Mas nós queremos que a tua palavra, ela é luz, e o teu Espírito é capaz de nos conduzir com sabedoria ao conhecimento e ao verdadeiro entendimento dela. Por isso, ó Deus, usa a vida deste teu servo e também o teu povo, ó Deus, para aclarar a nossa mente
e fazemos então um entendimento daquilo que a Tua palavra nos deseja e que saiamos, ó Deus, fortalecidos, exortados, confortados pelo Senhor nessa tarde. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. No seu livro Escolhidos, uma exposição da doutrina da eleição, um pastor americano chamado Sam Storms, ele diz o seguinte, logo no início do capítulo, tá? Já para começar, ele fala nas primeiras páginas do seu livro, e eu vou ler um trecho desse livro para vocês. Abre aspas. A eleição divina é certamente uma das doutrinas mais profundas e controversas da Bíblia Sagrada. Para alguns, ela é uma ideia concebida no inferno, uma ferramenta de Satanás para frustrar o zelo evangelístico da igreja e, portanto, responsável por encher o inferno por aqueles que, de outra maneira, teriam sido alcançados com o evangelho. Já para outros, a doutrina da eleição é o coração e a alma das Escrituras, a mais reconfortante e tranquilizadora das verdades bíblicas, sem a qual a graça perde o seu poder e Deus perde a sua glória. Assim, para os primeiros, a eleição é uma das principais razões de haver pessoas no inferno. Para os últimos, ela é a única razão pela qual há pessoas no céu. O que esse autor quer dizer, meus irmãos, é que quando nós nos deparamos com essa doutrina, a doutrina da eleição, não há como você agir com neutralidade. Não há como você não se sentir desconfortável, não há como você se sentir, de certa forma, controvertido, porque ela é, de fato, uma doutrina polêmica. Ela chama a sua atenção pelo fato de ser polêmica, e isso não é desde agora. Passando já por séculos e séculos da história da igreja cristã, desde, por exemplo, um dos pais da igreja, Agostinho, lá no 2º século, lá por volta do ano 300, as discussões com Pelágio já haviam começado sobre esse assunto da doutrina da eleição. Passando ali pela Idade Média, por volta de 1500, houve também diversos debates sobre esse assunto, dos chamados cânones de Dort, na Holanda, ou seja, por toda a história da igreja e passando e chegando até os nossos dias, os vários debates aí nas redes sociais, com as pessoas se matando, sobre o debate da eleição ou sobre o debate do livre-arbítrio. Talvez mesmo você seja uma das pessoas que se incomode, que se sinta meio contrariado com essa doutrina da eleição. O fato, meus irmãos, é que você não pode negar que essa é aquela doutrina teimosa, viu? Você não pode negar que essa é aquela doutrina persistente, obstinada, ela insiste em aparecer em toda a Bíblia. Desde lá do Antigo Testamento, você vai ver já a palavra de Deus falando sobre isso. Por exemplo, cito as palavras de Moisés, dizendo à nação de Israel: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7. Então, desde o começo, Deus já começa dizendo ao seu povo: olha, não foi porque vocês são mais numerosos, não são porque vocês são especiais, eu escolhi vocês. Mas o próprio Senhor Jesus diz, e eu poderia citar, na verdade, muitos outros versículos, mas eu vou ficar apenas com alguns. O próprio Senhor Jesus muitas vezes falou sobre a doutrina da eleição. Quando ele falava aos seus discípulos na Santa Ceia, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Percebem? Jesus dizendo claramente que foi Ele quem nos escolheu, foi Ele que escolheu o seu povo.
Ainda assim, ainda também no chamado sermão profético, né, de Jesus em Marcos capítulo 13, nós passamos inclusive, né, sobre esse trecho. Jesus afirma que nos últimos dias, ele diz, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Não é isso? Então, se fosse possível que os eleitos fossem enganados, haveria falsos cristos e falsos profetas. Então, ele afirma, né, que os eleitos de Deus foram chamados pelo Senhor. Além, como eu disse, vários outros textos, né? O apóstolo Pedro, como nós vimos, o apóstolo Paulo, ou seja, a Bíblia está recheada de textos bíblicos falando sobre essa doutrina. Minha intenção, meus irmãos, é provar para vocês que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia de capa a capa fala sobre esse assunto, de que Deus ele escolheu um povo para si, homens, mulheres, crianças, foram chamados para a sua gloriosa salvação em Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que a doutrina da eleição não é aquela doutrina feia, aquela doutrina suja, não é o patinho feio da teologia, né? Onde a gente meio que deixa ela meio escondidinha para que a gente não fale sobre ela. Não! A Bíblia fala sobre ela de maneira clara, ela expõe essa doutrina de forma clara, como eu disse, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Ela fala sobre esse assunto de maneira clara a respeito do plano de Deus para a salvação. Mas pode ser que você ainda se sinta meio resistente, né? Você está aí não está convencido. Você acha que, bom, de fato, ela é uma doutrina bíblica. Mas talvez ela é aquela doutrina bíblica, aquele assunto que ele está reservado somente aos doutores da teologia. São aqueles que vivem lá no seu castelo, na sua torre de marfim, cercado de livros, né? E eles estão ali estudando, e essa doutrina é apenas para alguns poucos doutores, e isso não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Você pode talvez estar pensando assim. Essa doutrina é uma daquelas que não afeta o meu dia a dia, ela não tem nada a ver comigo. Mas eu queria demover você dessa opinião. Eu queria levar você à convicção de que essa doutrina ela tem tudo a ver com a sua vida. Para começar pelo fato de que ela afeta diretamente a sua compreensão da salvação. E vejam que é justamente dessa maneira, de uma maneira bastante passional, de uma maneira bastante sentimental, que o apóstolo Paulo começa as suas palavras. Percebam o contexto onde ele está falando sobre a doutrina da eleição. Veja aí os versículos 1 e 2, né, que nós começamos a ler, né? Eu falo do meu espírito, né, santo, na minha própria consciência. Veja o versículo 2. Eu tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo, lendo o versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Vejam a forma como o apóstolo Paulo trata esse assunto. Não é uma maneira distante, não é algo que ele trata isso como uma questão teológica, como um assunto doutrinário, uma questão fria. Não, Paulo trata isso de maneira visceral, bastante pessoal para ele. Ele fala, vejam, o meu desejo, eu desejaria ser anátema, literalmente amaldiçoado por Cristo, para que no lugar dos meus irmãos judeus, eles pudessem ser salvos. Eu preferia ser separado de Cristo, eu preferia ir para o inferno, para que os meus irmãos judeus tivessem morrido, tivessem vida, fossem salvos. Então vejam que Paulo está falando aqui, na verdade, da sua família. Paulo está falando sobre algo que não é um mero debate teológico. Paulo está dizendo, são os meus irmãos, e eu poderia até mesmo ser amaldiçoado se isso redundasse
na salvação deles. Então vocês percebem que essa doutrina afeta também a você. Por exemplo, onde você tem um irmão, onde você tem um filho, onde você tem um pai, uma mãe, um parente, uma pessoa amada, que não é um cristão. E você sempre se pergunta, talvez, né? Será que essa pessoa de fato é um eleito de Deus? E o que eu devo fazer numa situação como essa? Como que eu devo me portar com essas dúvidas se ele é de fato ou não um eleito de Deus? Paulo lamenta, meus irmãos, como eu disse a vocês, porque esses são os seus irmãos. E vejam que esses seus irmãos, os judeus, ele diz, né? Eles receberam todos os privilégios. Vejam aí comigo versículos 4 e 5, né? Eles são os israelitas. Eles receberam, veja aí, a adoção, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas. O próprio Senhor Jesus, ele diz, né? O próprio descendente de Cristo vem da parte deles. Ou seja, os judeus tiveram todos os privilégios. Eram filhos de Abraão, filhos na carne. E mesmo assim, eles não creram. Então percebe que mesmo com todos os privilégios, foi dada a eles todas as promessas. Eles eram filhos de Abraão, mas mesmo assim, eles não creram. E aí então você pode levantar a pergunta que o apóstolo Paulo levanta no versículo 6. Ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque essa talvez seja a conclusão. Bom, se eles eram filhos de Abraão, se eles receberam todas as promessas e mesmo assim não creram, então a palavra de Deus, então a promessa falhou. Então Deus falhou com o povo judeu. E Paulo então responde a essa objeção nos versículos 6 a 8. Ele diz: a palavra de Deus não falhou. Veja o que diz aí. E não pensemos que ela tenha falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos filhos de Abraão. Então o que Paulo está explicando aqui é algo muito claro que todos nós conhecemos. Filho de peixe, peixinho é. Mas filho de crente, não necessariamente crentinho é, certo? Ou seja, meus irmãos, não é o fato de você ser filho de crente, não é o fato de você ser líder na igreja, não é o fato de você ser a 5ª geração de crentes na família, não é o fato de você dar o seu dízimo fielmente, de você vir todos os domingos no culto. Não é isso que garante a sua salvação. Paulo está claramente dizendo, eles tinham todos os privilégios. Deles eram as promessas e mesmo assim eles não creram. Sabe por quê? Porque não é carne e sangue que garante a salvação. O que garante a salvação, na verdade, é o chamado que o Senhor faz. E a partir, então, dos próximos versículos, dos versículos de 9 a 13, é onde ele começa a explicar de maneira mais clara a doutrina da eleição. E ele usa para isso 2 exemplos, tá? Versículos de 9 a 13, ele usa 2 exemplos. Aqui eu vou apelar um pouco para os vastos conhecimentos que vocês têm do Antigo Testamento, tá? Então acompanhem comigo, tá? Lembrem-se aí das histórias contadas ali na EBD, tá bom? Que vai ser bem útil para vocês nesse momento. Paulo usa então, para explicar a doutrina da eleição, de que como o povo de Deus, alguns permaneceram firmes e outros não permaneceram, ele usa o exemplo de 2 mulheres, Sara e Rebeca. Vocês devem lembrar que Sara era casada com Abraão. E eles haviam recebido a promessa de um filho, de um descendente. Ele seria o filho da promessa. Só que tinha um problema. Lembra qual era o problema? Sara era estéril. Ela não podia ter filhos.
Então eles tiveram uma brilhante ideia, aquele chamado jeitinho hebreu, né? Era que o jeitinho hebreu, vamos resolver aqui o problema, porque Deus não está ajudando, né? O filho da promessa deveria vir, mas Sara é estéril, então eu vou ajudar Deus. Aí Sara chega com Abraão e fala assim, olha, você vai se deitar com a minha serva, Agar, a egípcia, e você vai ter um filho com ela. E esse filho vai ser o filho da promessa. Então está resolvido. Já que Deus não resolve, então vamos resolver do nosso jeito. E aí foi de fato isso que aconteceu. Abraão deitou-se com a egípcia e eles tiveram um filho chamado Ismael. Tá tudo certo, não é verdade? Tá resolvido o problema, né? Deus fala, não. Não é do jeito de vocês, não. O filho da promessa não é Ismael. Diz o texto, né? Versículo 9. Por esse tempo virei e Sara terá um filho. O filho da promessa não vai vir de Agar, a egípcia. Vai vir de Sara. Ou seja, meus irmãos, mesmo ela sendo estéril, e ambos já de avançada idade, né? O texto diz, inclusive, que Abraão estava já amortecido, né? Eu vou fazer uma piadinha sobre isso, mas não vou fazer não, melhor não fazer. Mas dizendo o texto que ele já estando amortecido, Sara teve um filho de Abraão chamado Isaque. E esse sim, então, o filho prometido de Deus. Aí alguém pode dizer assim, mas espera aí, pastor. É lógico que Ismael não vai ser o filho prometido. Por quê? Porque Agar é uma egípcia, então é óbvio que Deus vai escolher a Isaque. Então, Paulo dá um outro exemplo, o exemplo de Rebeca. Lembram-se dessa história? Lembram-se que Rebeca era casada com Isaque, o filho de Abraão, o filho da promessa. Então ele conta a história de Rebeca, que casada com Isaque, e eles tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E esses filhos, eles eram gêmeos. Lembram-se disso? Inclusive, quando Esaú nasceu, Jacó veio agarrado no calcanhar dele, né? Ou seja, o texto diz então que Esaú nasceu primeiro. Então, por isso, ele deveria receber a herança. Ele deveria ser o filho da promessa. Aliás, na cultura judaica, a ideia do filho primogênito é uma ideia muito importante. O filho primogênito, inclusive, quando o pai morria, a herança do pai era dividida no meio. Metade da herança do pai ficava com o filho primogênito e todo o restante, a outra metade, era dividida entre os outros filhos. Então havia uma proeminência muito maior sobre o filho primogênito. Então, já que Esaú nasceu primeiro, é ele o filho da promessa, certo? Não. Deus diz assim, não é assim não. O que diz o texto? O mais velho, estou lendo o versículo 12, será servo do mais moço. Versículo 13, como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então vocês percebem, meus irmãos, que o que Deus faz aqui é de maneira clara. Talvez até alguém ainda poderia levantar mais uma objeção. Mas veja, pastor, Esaú vendeu o direito dele à primogenitura. É lógico que ele não poderia ser o filho da promessa. Mas vejam a ênfase que o apóstolo Paulo dá nisso. Veja o que diz o versículo 11. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem praticado o bem ou o mal. Ou seja, antes mesmo deles terem nascido, antes deles já terem demonstrado as suas falhas de caráter, que tanto da parte de Esaú quanto da parte de Jacó eram muitas. Mesmo antes de terem nascido, Deus já havia escolhido a Jacó e aborrecido a Esaú. Para que, novamente, versículo 11, leia comigo,
para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Percebe então, meus irmãos, que aqui o apóstolo Paulo está dizendo claramente, para todos nós, que o que ele faz, na verdade, nesse aspecto da doutrina da eleição, é que o chamado parte dele. Uma das nossas confissões, chamado Catecismo Maior de Westminster, nós vamos ler inclusive isso no final do culto, na pergunta 13, ela diz assim, vou ler mais uma vez para vocês. Deus, por um decreto eterno e imutável, unicamente do seu amor e para patentear a sua gloriosa graça, que tinha de ser manifestada no tempo devido, elegeu em Cristo alguns homens para a vida eterna. Então, o que esse catecismo está nos ensinando, o que essa pergunta do catecismo está nos ensinando, é alguns aspectos importantes, e eu quero que vocês guardem isso muito bem no coração de vocês, tá? Se quiser anotar, é o momento de anotar agora. Primeiro de tudo, a eleição, meus irmãos, é um ato soberano da parte de Deus. Certo? Ou seja, como disse a nossa confissão e como diz o texto bíblico, é um decreto que ele decide fazer. Talvez alguém pode ficar até na dúvida. É Ismael ou é Isaque? Deus diz, é Isaque. Ponto. Talvez alguém ainda fique em dúvida. É Esaú ou é Jacó? Todos dizem, é claro que é Esaú. Ele é o filho primogênito. Mas Deus diz, não. É Jacó. Ele é o filho da promessa. Ponto. Percebem como a eleição é um ato exclusivo, livre e soberano da parte de Deus, sobre o qual o homem não tem nenhuma decisão e nem pode ter? Segundo lugar, a eleição também, ela é incondicional. Certo? Isso quer dizer que Deus não impõe nenhuma condição para eleger uns e para não eleger a outros. Não é verdade? O texto diz que Deus não estabeleceu nenhum critério. Os dois eram gêmeos, né? No caso de Esaú e Jacó. Ambos eram gêmeos, não haviam sequer pecado. Mas Paulo diz isso em Efésios, né? No capítulo 1, texto que nós lemos na liturgia, né? De que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, não havia nada, nenhuma obra que nós poderíamos demonstrar, mas mesmo assim, antes de tudo haver sido criado, Deus já havia escolhido um povo para si. Nós não tínhamos, meus irmãos, nada a oferecer. Na verdade, a única coisa que nós poderíamos fazer é entrar com o nosso pecado. Lembram-se disso? Nós falamos sobre isso no domingo passado. A causa da nossa salvação é por causa dos nossos pecados. Nós precisamos ser salvos dos nossos pecados. E é por isso que Deus nos elege, porque nós não podemos ter obras nenhumas. Não há nada que você pode chegar diante de Deus dizendo assim, mas espera aí, Deus, eu sou o primogênito. Mas espera aí, Deus, eu vou todos os domingos na igreja, está aqui a minha carteirinha de batizado. Eu sou da 5ª geração, meu pai é pastor. Nada disso. Deus não impõe nenhuma condição. Eu vou explicar mais para frente que não quer dizer que não haja condição, há condições, tá? Mas essas condições são Ele mesmo que nos concede, são Ele mesmo que nos dá, eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas nesse aspecto da nossa salvação, do que Deus viu em nós, a eleição precisa ser incondicional. Porque se Deus impusesse qualquer condição para a nossa salvação, ninguém
seria capaz de satisfazer essas condições. Lembram-se disso? Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Ou seja, não há nada, nenhuma obra que nós poderíamos fazer para poder merecer a nossa salvação. Por isso, queridos, aqui vai para vocês uma breve definição, se você quiser anotar novamente, uma breve definição, ainda que incompleta, tá? Mas uma breve definição do que é a doutrina da eleição. A eleição divina é o ato soberano e incondicional de Deus, no qual ele elege alguns para a salvação e outros para a perdição. E aí, é nesse momento que você vai ficar bravo comigo. Não é verdade? Você vai ficar bravo comigo porque eu disse isso. Eu disse que Deus elege uns para a salvação e não elege outros. E eles estão condenados à perdição. E eu digo que você vai ficar bravo comigo porque você vai se levantar do alto da sua retidão. Espera aí, pastor. Isso aí está errado. Você vai se levantar do alto da sua imparcialidade e vai dizer assim: pastor, isso não é justo. Não é justo o que Deus está fazendo. Não é justo que Deus salve alguns e condene a outros. Eu quero justiça. É isso que eu quero. Eu quero que a justiça seja feita. Não é certo isso. Alguns são eleitos para a salvação e outros para a perdição. Está errado. Eu quero justiça. Pois eu aconselho você a não fazer isso. Tá bom? Porque, na verdade, Paulo antecipa esse questionamento e ele começa a explicar isso nos versículos 14 a 18. Acompanhe comigo a leitura aí, ó. Ele diz assim: que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Resposta é a resposta com o teor mais pesado, mais enfático da língua grega, tá? De jeito nenhum. Não há qualquer injustiça da parte de Deus. Veja o que ele diz. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, é lembrar do famoso episódio, você deve lembrar desse caso, né? Do famoso episódio do bezerro de ouro, lá no livro de Êxodo, onde o povo, depois de ser libertado da escravidão no Egito, depois de serem atravessados a pés secos pelo Mar Vermelho, pelo milagre de Deus em abrir o mar e o povo atravessar, apenas 40 dias depois, eles sentem falta de Moisés, dizem que Moisés morreu lá em cima do monte, estava na verdade recebendo os 10 mandamentos, né? Ele morreu lá em cima do monte, e eles disseram: ó, gente, nós fomos abandonados aqui nesse deserto, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar as nossas correntes, as pulseiras, os anéis, vamos fundir esses ouros aqui, e vamos levantar um bezerro de ouro. E aí eles fazem toda aquela adoração ao bezerro de ouro. Eles caem no grave pecado da idolatria, apenas 40 dias depois de serem sido libertos da escravidão no Egito. Deus, então, fala a Moisés, ainda lá no monte: Moisés, eu vou destruir todo esse povo. Eles são um povo de dura serviço, eles são desobedientes. Eles já quebraram esta lei que eles mal receberam. E eles já estão lá embaixo, adorando um bezerro de ouro. Eu vou destruir a todos eles. E vou começar uma nova nação a partir de você.
Moisés intercede pelo povo e Deus responde dessa forma, da forma como o apóstolo Paulo cita aqui, tá? Está citando Êxodo capítulo 33. Ele diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ou seja, meus irmãos, a pergunta é: se Deus tivesse destruído toda a nação de Israel pelo pecado que eles tinham cometido de adorar o bezerro de ouro, estaria Deus cometendo alguma injustiça? Não. Porque é isso que nós sabemos. O salário do pecado é a morte. O justo pagamento pelo pecado cometido é a morte. Se Deus tivesse agido com justiça para com a nação de Israel naquele episódio, ele poderia destruir a todos e ele estaria sendo plenamente justo. Mas ele diz: eu terei misericórdia de alguns e não terei misericórdia de outros. Eu costumo explicar isso de uma forma talvez mais simples para vocês entenderem, né, para a gente compreender isso. Mas imagine agora que existe uma multidão de pessoas que representa toda a humanidade, tá? Toda a humanidade. Eles estão andando num campo em direção a um precipício. Todos eles vão morrer. E eles estão caminhando a passos largos. Eles estão com os ouvidos tapados, eles estão com os olhos tapados e voluntariamente andando em direção ao precipício. Imagine nessa rápida ilustração que Deus está do lado de fora chamando por eles: voltem, arrependam-se dos seus pecados, saiam dos seus maus caminhos, voltem-se para mim. Mas o povo continua andando, a humanidade toda continua andando em direção a esse precipício. E Deus então, por um ato livre e soberano da sua própria vontade, ele vai até o meio dessa multidão e ele tira alguns desses que estavam indo em direção à sua perdição eterna. Pergunta: se todos que estavam andando voluntariamente estavam andando em direção à morte, foi Deus injusto de não salvar alguns? Não. Ele não foi injusto. Se ele deixasse todos em direção ao precipício, ele seria justo. Ou seja, meus irmãos, Deus ele não foi injusto em salvar alguns e deixar outros à condenação. Ele, na verdade, foi misericordioso por ainda salvar alguns. Por isso, meus irmãos, no que se refere a essa doutrina, a doutrina da eleição, não peça por justiça. Tá? Meu conselho para você, pastoral, para você: não peça por justiça. Na verdade, seja grato pela misericórdia. Porque a eleição não é uma questão de justiça. Ela é uma questão de misericórdia. A pergunta não é: por que ele não salva todos? A pergunta certa é: por que é que esse Deus ainda salva alguns? Como ele pode ainda ser tão bondoso e tão misericordioso e tão amoroso em ainda retirar da perdição eterna alguns que lhe ofenderam? A pergunta então, meus irmãos, é invertida. Não haja com ingratidão no seu coração. Haja, na verdade, com gratidão, porque Deus ainda foi misericordioso por salvar alguns. Mas talvez
aí como o autor, né? Aí como os leitores da carta, você talvez ainda não está satisfeito, tá? Você está aí bravo ainda no seu lugar, protestante, né? Todo protestante vai protestar alguma coisa, só que tem protestante que protesta do jeito calmo, tranquilo, e tem o protestante black bloc, né? Você virou aí o black bloc gospel, tá bravo com Deus ainda e chutou o balde, certo? Você ficou bravo e diz assim: eu não vou tolerar isso não, pastor. Eu não aceito essa doutrina. Agora eu vou quebrar tudo. Aí você faz a pergunta que está lá no versículo 19. Leia comigo. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Paulo, na verdade, levanta novamente uma possível pergunta que os seus leitores estariam fazendo. A pergunta é essa: por que Deus nos culpa de alguma coisa? Se ele é soberano e ele pode fazer o que ele quiser, por que ele nos culpa ainda? Se Deus é o Todo-Poderoso, como ele pode ainda mandar pessoas para o inferno? Bom, então, uma pergunta atrevida, como diz o ditado, né? Pergunta atrevida, resposta na medida. Então, Paulo responde da maneira que o seu inquiridor merece, né? Ele responde aí no versículo 20, olha a resposta do apóstolo Paulo. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Quem é você para querer agir com rebeldia? Se você quiser ficar na primeira pergunta, tudo bem. Mas se você quiser apertar com Deus, a resposta é mais dura. Então ele responde: quem é você? Quem é você para achar que você tem alguma questão sobre isso? Para achar que você tem algum direito? Quem é você para discutir com o Criador? Os versículos 21 a 23 são, então, uma excelente analogia. Veja a analogia que ele usa. O oleiro cria vasos para serem honrados e cria vasos para serem desonrados. É essa analogia que ele usa nos próximos versículos. Leia aí comigo os versículos 21 a 23. Olha aí. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a sua glória preparou de antemão. Ou seja, meus irmãos, aqui o apóstolo Paulo usa uma metáfora, né? Ele fala que existem vasos em que o oleiro criou para serem honrados. Vasos de flores, vasos de decoração, vasos que são belos. Esses vasos, eles manifestam a glória do Criador. Mas o texto também diz que ele criou vasos para desonra. Um vaso sanitário, um penico. Obrigado. Então Deus criou como oleiro vasos e vasos. Ou seja, meus irmãos, nos vasos para desonra, ele manifesta a sua ira, o seu poder e a sua longanimidade, a sua paciência. Mas para os outros vasos, os vasos de honra, ele revela a sua glória e a sua misericórdia. É por isso que eu quero encerrar então, meus irmãos, já o meu tempo um pouco mais avançado, com algumas aplicações.
queria que você guardasse essas verdades no coração de vocês, porque embora essa doutrina seja uma doutrina, como eu disse, controversa, mas ela também é bastante consoladora em alguns aspectos, e eu quero que você entenda isso agora. Primeiro, como eu disse, talvez você se sinta um pouco desanimado, porque talvez você tenha alguém na sua família, um parente seu, um amigo amado, alguém que você ora e intercede a Deus, e você se pergunta, você não sabe se ele de fato é ou não um eleito de Deus. A recomendação que eu faço a você, a exortação que eu faço a você a partir dessa doutrina, qual é? Não deixe de orar. Sabe por quê? Porque você não sabe quem são os eleitos de Deus. Se tivesse ali marcado na testa, dava para a gente saber. Mas não está marcado. Então o que essa doutrina nos faz, ela é continuar incentivando para que nós oremos, para que nós testemunhemos, para que nós preguemos a palavra do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Ele tem os seus eleitos. Ele ainda tem os seus eleitos. A nossa confissão, inclusive, diz, nós vamos ler isso daqui a pouco, né? De que Deus, ele elege não somente alguns homens para a vida eterna, mas ele também elege os meios para conseguir essa salvação. Quais são os homens que Deus elegeu, você não sabe, mas os meios você sabe. A oração, a pregação da palavra, o testemunho. Não desanime, não esmoreça. Continue evangelizando. Mesmo que você não saiba quem são os eleitos. Porque Deus usa os meios. Ele quer usar a sua vida como meio. E pela graça de Deus, essa pessoa um dia virá a Cristo. Em segundo lugar, algumas pessoas acusam os reformadores, os reformados, né, de, por crerem nessa doutrina, doutrina da eleição, alguns dizem que nós somos arrogantes, né? Por quê? Porque nós somos ali o povo eleito, né? Os que Deus escolheu porque são belos, porque são bonitos, são ricos, são maravilhosos, são sem pecado. Já ouvi, inclusive, muitas vezes essa acusação, né? Essa acusação contra nós. Mas, na realidade, você percebe que essa é uma doutrina que nos humilha. Essa é uma doutrina que nos lança ao chão, porque ela diz que Deus é soberano na sua escolha, Deus é soberano na sua eleição. Ela mostra que nós somos salvos exclusivamente, soberanamente, e somente pela livre e misericórdia vontade de Deus. Em terceiro lugar, e eu encerro por aqui. Por fim, meus irmãos, a doutrina da eleição deveria nos conduzir à adoração. Deveria nos conduzir ao louvor e à glória de Deus, ao culto genuíno, à alegria, à satisfação no Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque aqui ele mostra o seu caráter, a sua grandeza, a sua soberania, a sua misericórdia sobre a sua vida. É nessa doutrina onde ele manifesta a sua longanimidade, a sua paciência para conosco e até mesmo por aqueles que não são eleitos. Enfim, meus irmãos, essa é uma doutrina que revela o grande amor de Deus. Portanto, não pensem errado sobre ela. Ela, na verdade, revela o amor que Deus tem pelo seu povo. E é por isso que Ele nos escolhe, porque Ele é um Deus amoroso. E é por isso que Ele dispensa a sua graça até mesmo àqueles que não mereciam. Por isso, meus irmãos, essa é uma doutrina que revela, no final das contas, a glória de Deus. Por isso, não se sinta frustrado, não se sinta contrariado por esse ensino,
Muito pelo contrário. Meu maior desejo é que ao final você louve ao Senhor pela salvação que Ele nos proporcionou em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.